Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um devocional, mais um café com palavra, glória a Deus. Esse é o dia que o Senhor fez, portanto nos alegremos e regozijemos nele, glória a Deus. Sejamos gratos por mais um dia. Boa tarde, irmã Sandra Campeiro, a paz do Senhor, glória a Deus. Hoje o nosso devocional tem como título, Você foi escolhido. Que coisa maravilhosa, nós somos escolhidos pelo Senhor. Hoje, dia 7 de junho de 2026, o capítulo de meditação é o Salmo 62, mais um salmo de Davi. E esse salmo tem como título exortação à confiança. Davi nos exorta a mantermos a nossa confiança no Senhor, a não deixar que nada venha abalar a nossa fé e a nossa confiança. Ele começa o salmo dizendo, somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Já começa nos dando um ensinamento profundo, que na hora da provação, na hora da dificuldade, na hora da angústia, nós devemos esperar em Deus e de forma silenciosa, ou seja, sem murmuração, sem reclamação, sem falar para um, para outro, para aquele e acolá. Esperar em Deus silenciosamente. Aí ele diz, porque do Senhor vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, só Ele é a minha salvação, o meu refúgio, portanto eu não serei abalado. Se nós temos essa fé e confiança no Senhor, que Ele é a nossa rocha, a nossa salvação, nós não seremos abalados. Ele diz que ainda que os homens se arremetam contra ele, que tentem derrubá-lo como uma parede pendida, como um muro que está com rachaduras, ainda assim o Senhor o sustentará, o Senhor o guardará. E ele repete no versículo 5, somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Dele vem a minha esperança, glória a Deus. Aí ele continua e repete novamente, sabe por quê? Porque Ele é a minha rocha, é a minha salvação, o meu alto refúgio, e eu jamais serei abalado. Aí ele diz, de Deus, somente de Deus depende a minha salvação. Não depende de homem nenhum, de circunstância nenhuma, de plano nenhum, de plano de governo nenhum. Depende do Senhor. Então em Deus, Ele é a minha torre forte e o meu refúgio. Aí ele aconselha, confiai nele, povo. Confiai em todo o tempo no Senhor. Não confie na falsidade, não confie no homem, porque o homem, ele falha e ele decepciona. Tudo que vem do homem é apenas vaidade. Davi diz aqui nesse salmo, que se pesar todos os homens em uma balança, o peso desses homens será o peso da vaidade. Não tem nada bom para esperar. Então ele diz, não confieis naquilo que extorquis, não confieis naquilo que se vangloria, não confieis em riquezas, não ponhais o vosso coração nas riquezas. Aí ele termina o salmo dizendo, uma vez falou Deus, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence ao Senhor, aleluia, e que no Senhor pertence também a graça, pois a cada um retribui segundo a sua obra. Que salmo lindo! São apenas 12 versículos do Salmo 62, mas um salmo lindo, com uma mensagem profunda para o nosso coração, para que nós possamos firmar a nossa confiança no Senhor. Porque Ele é a nossa salvação. E como disse Davi, uma vez falou Deus, duas vezes ouvi, que o poder pertence ao Senhor, que a graça pertence ao Senhor e que Ele retribui cada um segundo a sua obra. Glória a Deus. Vamos ver o que diz aqui o nosso devocional, né? Você foi escolhido. O versículo de meditação é 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, que diz assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Nós somos povo exclusivo do Senhor, nação santa, sacerdócio real, geração eleita, e nós fomos transportados do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus! Inicio esse devocional com uma pergunta muito importante para nós. Você sabe para que você nasceu? Você sabe qual o seu propósito aqui na terra? Se você não sabe, você precisa saber. Porque somente quando você sabe para que você nasceu e qual o seu propósito aqui na terra, é que você se alinha com Deus para que Ele cumpra esse propósito na sua vida. Essa pergunta precisa ser respondida por você mesmo. O texto que lemos hoje nos diz que somos povo exclusivo de Deus, criados e preparados para Ele. A fim de quê? A fim de anunciar a grandeza de Deus para as pessoas. Entenda que você foi criado com um grande propósito. Aleluia! Quando estamos alinhados aos propósitos de Deus, chegamos aonde jamais poderíamos imaginar. Pois Deus, o nosso Pai, é o único que pode transformar pessoas improváveis em homens e mulheres que marcam a história de uma geração. O nosso Deus é aquele que pode fazer de mim uma pessoa improvável, uma pregadora da sua palavra. Pode fazer de você, talvez alguém improvável, alguém que vai marcar a sua geração, transformar a sua família, mudar os que chegam próximo de você, através do anúncio daquele que nos chamou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Glória a Deus. Algo que aprendi desde cedo é que viver fora do propósito de Deus é o pior que pode acontecer a uma pessoa. Não tem futuro viver fora do propósito de Deus. Nós só somos plenamente felizes e só vivemos plenamente quando nós estamos no centro da vontade de Deus, vivendo o propósito que Ele tem para cada um de nós. Glória a Deus. Quando me dei conta de que não havia consultado Deus para saber que faculdade cursar, resolvi fazer isso e entendi claramente no meu coração que deveria mudar. Tranquei a matrícula no curso de economia, que estava no 7º período, e aí atendi ao chamado do Senhor, iniciando uma faculdade de teologia. Quem está falando isso aqui é o autor do devocional, o pastor Júnior. Quando você entende o seu propósito neste mundo, tudo muda. E algumas rotas da vida precisam ser reprogramadas. Quando nós entendemos o propósito de Deus para nós neste mundo, nessa vida, tudo na nossa vida muda. E a gente passa a viver de acordo com o propósito de Deus. E às vezes nós temos que mudar a nossa vida de forma drástica, de forma total, radical. Às vezes a gente precisa reprogramar a nossa vida para viver aquilo que Deus tem para nós. Então não estranhe se Deus mudar a sua história de forma radical. Se de repente você está cursando uma faculdade, Deus manda você parar e começar outra. Ou então Deus diz assim, não é esse o propósito que eu tenho para a sua vida, é esse. E coloca você em uma outra coisa. Virar a chave para essa nova vida precisa vir de um posicionamento seu. É você que vai virar essa chave. É você que vai mudar essa rota. É você que vai aqui no seu carro e de repente faz a conversão. Porque é isso que Deus espera que nós façamos quando nós estamos no propósito dele, vivendo aquilo que ele tem para a nossa vida. Você não pode ficar parado, esperando tudo mudar e sua vida começar a criar sentido. É você que vai de encontro à mudança que Deus tem para a sua vida. Quando você crê e quando você ouve a voz do Senhor lhe direcionando. Lembre-se, só ouve a Deus quem para e presta atenção em sua voz. Porque, irmãos, Deus fala toda hora. Deus fala através de um hino. Deus fala através da palavra. Deus fala através de uma pessoa que chega pra gente e diz algo que a gente sabe que é Deus falando conosco. Deus fala através de um pássaro, de uma flor, de uma planta. Deus fala. Nós é que precisamos ter ouvidos alinhados à voz de Deus, olhos atentos e parar para ouvir e escutar a voz do Senhor. Não permita que nada o afaste de quem você nasceu para ser, pois seu propósito está escondido no Senhor e somente o Senhor poderá revelar a você. Então você precisa dizer, Senhor, qual é o meu propósito? Senhor, me mostra.
Você precisa falar com Deus. Dizer, Senhor, me ensina a ouvir a tua voz. Para que eu possa entender qual o propósito que tu tens para a minha vida. E buscar no Senhor viver esse propósito. A frase de hoje é: sem dar ouvidos a Deus, você nunca descobrirá o seu propósito. Você precisa dar ouvidos ao que o Senhor está dizendo. Hoje Ele está falando com você. Aleluia. E a palavra hoje é propósito. Existe um propósito de Deus. Você foi escolhido para esse propósito. Você não é uma pessoa sem identidade. Você é uma pessoa que tem identidade em Deus. E você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar a grandeza daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus! Esse é o nosso devocional de hoje. Rapidinho, mas cheio da graça, da presença e da orientação do Altíssimo. Você foi escolhido, você tem um propósito. Deus tem algo extraordinário para fazer na sua vida e através da sua vida, na vida dos outros que estão próximos de você. Viva o extraordinário de Deus. Descubra qual o seu propósito em Deus e viva o que Deus tem para você viver, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Paizinho querido, eu quero te louvar e te agradecer pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque tu me escolheu. Obrigado, Senhor, porque tu nos escolheu. Porque foi tu, Senhor, que nos fez nação santa, povo escolhido, sacerdócio real, oh, aleluia, e povo exclusivo teu, para anunciar as tuas grandezas. Obrigado, Senhor, porque tu nos transportou do reino das trevas para a tua maravilhosa luz. E nós agora, Senhor, somos luz no Senhor, luz do mundo e sal da terra, para iluminar o que está escuro e para transformar, preservar o que está sem sabor e sem preservação. Em nome de Jesus, usa as nossas vidas, nos coloca no centro da tua vontade e nos ajuda a viver o teu propósito, aquilo que tu tens para nós vivermos nesta terra. Em nome de Jesus e para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu ministério. E que esta semana seja a melhor semana da sua vida. Que você viva algo que você nunca viveu. Que nessa semana o Senhor envie resposta das suas orações. Que nessa semana o Senhor faça o extraordinário na sua vida, na sua família e na sua casa. Em nome de Jesus. Beijo. Pai do Senhor.